pessoal, Grazi Nutri na área novamente. Hoje eu vim te convidar para a gente analisar juntos alguns pontos importantes ao comprar um alimento, né? Como identificar, Nutri, se o alimento ele é saudável ou não. A ideia aqui é que a gente construa o Pense Sozinho, certo? Então, eu quero te trazer informações de ouro, para que você realmente consiga chegar no mercado e dizer: esse alimento eu não vou comprar não, olha aqui essa lista de ingredientes, olha essa tabela nutricional, tá certo? Bom, primeira coisa, né? Como que a tabela nutricional ela é calculada? De que forma isso acontece? Ela tem sempre como base, gente, uma dieta de 2.000 calorias. Aí você vai me dizer: tá, mas no vídeo anterior, para 80 quilos era 1.760, e aí? E aí, né, a gente precisa saber que há essa diferença, né? Logo, se a porção recomendada seria sempre eles levam em consideração, né, quando calcula a tabela, o que seria uma porção saudável para um ser humano, né? A gente precisa saber que essas oscilações de calorias, que 2.000 calorias é muita caloria para mim, por exemplo, né? Então a gente precisa adequar a tabela nutricional para a nossa realidade, ou comer uma porção menor, né? Porque a gente já viu que aquela porção realmente é demais. Tá? Bom, além disso, a tabela nutricional ela sempre virá quantificada em gramas e em medida caseira, tá? Então aqui a gente tem medida caseira, um copo, uma concha, colheres, né? Uma dúvida frequente, tá? Mas qual é a colher de café, de chá, de sobremesa, né? É importante a gente ter essas noções de tamanho, porque é isso que vai nos nortear na hora de servir, né? Aquele produto alimentício. Certo? Bom, então eu trouxe uma tabela nutricional aleatória, tá? Nem sei que produto é esse, só para que a gente consiga enxergando o que eu acabei de comentar nessa tabela. Então, vem informação nutricional, aí você vai dizer: tá, mas tem produto que vem assim, mas tem produto que vem escrito, né? As duas opções são válidas, tá? O órgão que regulamenta as tabelas nutricionais é a Anvisa. E ele diz, né, que você pode tanto colocar na forma de escrita, esqueci o nome agora, de colocar ele em linhas, como fazer a tabela formalizada, que é mais frequente, né? A maioria das empresas acabam colocando dessa forma porque ela é muito melhor visualmente, né? E é mais fácil de você encontrar as informações quando ela está disposta dessa forma. Bom, o que nós temos aqui nessa tabela nutricional? A gente tem a quantidade por porção, que eu falei pra vocês, né? Então lá em cima tem 30 gramas e uma colher de sopa cheia. O VD aqui sempre leva em consideração ao valor calórico total de 2.000 calorias, tá? E aqui a gente tem alguns nutrientes, né? Carboidrato, a gente tem aqui carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, trans, fibra alimentar e sódio, tá? Aqui são alguns, mas Grazi, tem uns que eu vejo que tem ferro, tem outros que tem cálcio, vitamina, principalmente a vitamina B9, né? O ácido fólico. O que acontece, gente? A normativa diz que se o alimento não alcançou a quantidade X de percentual, se eu não me engano é 0,5%, não é necessário você especificar essa informação na tabela nutricional, tá? O mesmo vale para a gordura trans. Aqui tá 0 gramas, viu? Ele não precisava colocar aqui essa informação. Claro que a indústria coloca porque é um marketing, né? O meu produto não tem gordura trans, isso é uma baita informação. Ou você pode escrever não contém. Ou lá embaixo você pode colocar também, onde está ali valores diários referentes a uma dieta de 2.000 calorias, você pode colocar a informação ali embaixo também. Não contém quantidades significativas de cálcio, ferro, cálcio e ferro é opcional. Não contém quantidades significativas de gordura trans, fibra alimentar, tá? É uma opção também que quem produz, quem faz a tabela, pode escrever dessa forma, tá? Então, sim, esse é o motivo de em algumas tabelas ter cálcio, ferro, em outras não, tá? Vitamina e tudo mais. É sempre interessante, né, para o produtor colocar essa informação se tem, porque chama atenção, o mínimo que seja, chama atenção de quem vai comprar, porque a pessoa não sabe, né, que aquilo ali é o mínimo do mínimo, que nem precisaria colocar, certo? Bom, aí aqui eu trouxe pra gente analisar. Muito mais do que tabela nutricional, são as informações nutricionais que compõem a lista de ingredientes. Eu costumo dizer que às vezes a tabela nutricional não me diz nada, tá? Lembra dos vídeos que a gente estava falando sobre produto alimentício? Eu falei: gente, fica ligado nos produtos que são 0 calorias. Se você pegar lá esse produto e olhar a tabela nutricional dele, é lindo, né? Porque caloria 0, proteína não tem, né? Não que seja um fator positivo, mas você vai olhar e vai dizer: nossa,
esse produto aqui não tem nada, posso consumir ele tranquilo. Mas quando você olha a informação nutricional dele, você fica, assim, em estado de choque, como uma coisa que não tem nada, tem tanta coisa na lista de ingredientes, tá? Então, fiquem atentos, listas de ingredientes muito grandes já mostram que algo de errado não tá certo, tá? Porque, pô, é um pão, né? O que vai mais num pão que precisa tanta coisa ali, né? Tanta coisa descrita. Então, vale ler, porque às vezes são grãos, né? E eles especificam grão de linhaça, chia, nananã, porque pode ter alérgicos. Mas, fiquem ligados, gente. Produtos alimentares com listas, informações nutricionais muito grandes, não é uma boa ideia, tá? Possivelmente ali tem várias tranqueiras, e aí você vai ler, possivelmente não vai entender meia parte, porque os nomes são bem estranhos mesmos, né? A gente tem aí aditivos, conservantes, tá? Então, realmente fiquem bem espertos. Ó, por exemplo, assim, aqui eu trouxe um pão integral porque esse é o que domina realmente as perguntas. Pão integral é saudável? Posso comer? Não posso? Em que quantidade? Bom, vamos primeiro saber analisar um pão integral. Como que a gente sabe se o pão integral ele é saudável ou não? Gente, pão integral. O que vocês entendem quando eu falo pão integral? O primeiro ingrediente tem que ser o quê? Farinha de trigo integral, certo? Afinal, um pão integral. Não tô comprando um pão branco, né? Não tô comprando um pão fatiado branco, tô comprando um pão integral. E às vezes eu tô pagando preço por isso também, né? Então fiquem ligados, ó. Por exemplo, aqui no exemplo do amarelinho aqui, grão de sabor, farinha de trigo integral enriquecido com ferro e ácido fólico. Nossa, não é integral. Ou não é integral, porque tem alguns que colocam farinha de trigo integral enriquecida. Nesse caso aqui, é farinha de trigo branca, no caso, né? Enriquecida com ferro e ácido fólico. Bom, pelo menos tem ferro e ácido fólico, né? Então deve ser saudável. Não, gente. Esse enriquecimento, não sei se eu estou falando a palavra correta, de ácido fólico e ferro, ele acontece em toda a farinha de trigo branca há algum tempo, né? Porque foi uma normativa que o governo disse que as farinhas têm que ser enriquecidas devido ao alto índice de desnutrição nas escolas, enfim. Tá? A mesma coisa do sal ser iodado, né? Ter iodo. Isso acontece porque tem pessoas no norte, no nordeste, que tem um alto índice de hipotiroidismo por falta de iodo, tá? Mas aí, em contrapartida, quem mora no sul e no sudeste, que o solo é rico, se prejudica com isso, tá? Isso, enfim, só a nível de conhecimento aqui entre nós. Então, é inadmissível que um pão integral tenha como primeiro ingrediente a farinha branca, tá? Independente de ser enriquecido ou não. Aí, beleza, a gente vai para o exemplo do lado. O exemplo do lado tem farinha de trigo integral. Beleza, positivo. Mas realmente é um tamanho, né, de informações que deixa a duvidar. Daí a gente lê ali que tem gordura vegetal de palma. Ai, gente, não dá, né? Gordura vegetal de palma é o O do O, tá? Então, realmente não é legal. O terceiro, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Aí tem glúten, tem farelo de trigo, tem fibra alimentar, farelo de aveia, um monte de coisa, menos trigo integral, tá? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos que não devem ser comprados, que não devem ser consumidos. Calma, eu vou dar um bom para vocês terem como parâmetros, tá? Aqui eu trago siglas de conservantes, tá? Porque às vezes você vai ler as informações nutricionais e quando não tem nomes esdrúxulos, tem letras que ninguém sabe o que é, de onde veio e por que elas estão ali. São realmente aditivos conservantes que estão no alimento para durarem mais. Por isso que você comprar um pão, bom, tem pão que a gente compra e fica 2 meses fora da geladeira, em cima do balcão e não estraga. Gente, isso não é normal, né? Isso não faz sentido. Algo ali tem que realmente estar fazendo isso durar assim, surreal. Então, se pergunte, se questione, né? E tem gente que fala, nossa, que bom, comprei um pão e ele ainda não estragou. Sim, há 2 meses, tá fora da geladeira desde então, né? Bom, chegamos então no tão querido e esperado pão que nós teremos como uma referência para usar aí no nosso dia a dia, beleza? Bom, eu quero deixar claro, gente, que as marcas que eu tô mostrando aqui, eu não tive nenhum cuidado de tampar, porque eu não ganho pra isso, né? Eu não tenho patrocínio nenhum de marca nenhuma, tá? E é a nível de conhecimento. Eu não sei se esse pão tem perto da sua casa, se não tem, é só realmente uma informação que a gente pega na internet e traz pro cliente, tá? Isso são coisas que estão expostas na internet para quem quiser ter acesso. Bom, esse pão aqui, vamos lá. Olha os ingredientes: farinha de trigo integral, glúten, semente de girassol, grão de bico, grão de centeio,
floco de aveia, farinha de linhaça, tem sal, semente de linhaça. Olha só os ingredientes, né? Grão de cevada. São todos... tem um conservante ali, conservador do propionato de cálcio, então é um conservante já bem... não é de todo ruim, né? Enfim, percebam que não tem aqui açúcar. Olha só que bacana, né? Isso é uma coisa bem importante. Primeiro ingrediente do pão tem que ser farinha de trigo integral. Anota aí. Primeiro ingrediente, farinha de trigo integral. Tem que ser, obrigatoriamente. Não pode ter açúcar de qualquer tipo. Isso inclui também o mascavo, tá? Entre os 3 primeiros ingredientes, não pode ter. E um bom pão integral que se preze tem que ter semente, né? Aqui a gente tem de girassol, tem linhaça, né? Tem que ter sementes, né? Porque a gente sabe que o pão, ainda assim, ele é um produto alimentício e quanto mais sementes, mais fibras, melhor é para o nosso cliente. Beleza? Ficou clara essa questão da tabela nutricional? Bom, gente, eu aguardo vocês se pronunciarem ali no grupo, trazerem maiores informações. Se ficarem com dúvidas, esse é o nosso canal para a gente estar tirando dúvidas, tá certo? Um beijo e até mais!